Bem, pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química 2019, a nível terceiro ano. Uma questão que eu julgo de alto nível, uma questão complicada, né? A 20ª questão, assim como a última, as duas últimas, na verdade, a 18ª e a 19ª também eram questões bem complicadas. E essa aqui também é uma questão de alto nível. Mas o interessante das questões mais complicadas é que elas têm peso maior. Observe que o peso dessa questão aqui é 4, né? Assim como era também da 19ª e, se não me falha a memória, da 18ª também. Então o importante de você conseguir resolver uma questão mais complicada é que você pontua mais também. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: diz que atualmente as baterias chumbo ácido são usadas em automóveis, em empilhadeiras e em grandes sistemas de fornecimento de energia elétrica ininterrupta, que são os no-breaks. Uma das reações eletrólicas na bateria de chumbo aí tem aqui uma reação que ocorre, que é a reação de oxidação do chumbo, tá? A gente tem chumbo sólido, reage, né, com esse meio aquoso desse íon aqui, hidrogênio sulfato. Tem água também nesse meio, né, água líquida, formando esse sal de chumbo, que é o PbSO4, produzindo os hidrônio, e nesse processo, nessa etapa reacional aqui, digamos assim, ocorre a liberação de elétrons, né? Ou seja, isso aqui é um processo de oxidação, tá? Importante já verificar isso. Por que é oxidação, professor? Porque a gente tem chumbo no estado sólido, isso aqui é chumbo zero, e ele vai formar um sal de chumbo, né, com o sulfato aqui. Isso aqui é chumbo 2, tá? Isso aqui é chumbo 2. E quando o chumbo sólido forma esse chumbo 2, para cada um átomo de chumbo, 2 elétrons são liberados, né? Ou para cada 1 mol de chumbo, 2 moles de elétrons são liberados nessa oxidação. Então é importante você observar isso aqui já de cara. Aqui nessa equação, eu posso dizer que eu tenho 1 mol de chumbo, tá? Desse processo de oxidação. E para cada 1 mol de chumbo são liberados 2 moles de elétrons, certo? Agora vamos continuar a ler o problema. Se a bateria fornece 1,5 amperes e seu eletrodo de chumbo contiver 427 gramas de chumbo, o tempo em horas que a corrente pode fluir até todo o chumbo do eletrodo ser consumido será aproximadamente, aí a gente tem algumas opções aqui, em horas, né, o tempo em horas. E a opção correta a gente já sabe que é a D, já está assinalada aqui, mas a gente vai saber como chegar a esse resultado, beleza? Então aqui são dadas algumas informações que serão importantes. A constante de Faraday, que pede para considerar que é 96.500. Coulomb, isso aqui é Coulomb por mol, tá? Coulomb por mol. A massa molar do chumbo, que é 207,2 gramas por mol. Então vamos lá, vamos responder essa questão. Primeira coisa que é importante a gente fazer aqui é calcular o número de mol de chumbo, equivalente a essa massa que tem disponível, né? A massa é 427 gramas, a gente já viu lá. E a massa molar do chumbo é 207,2. Portanto, o número de mol de chumbo, que eu vou chamar aqui de NPB, vai ser igual a 427 gramas dividido por 207,2 gramas por mol. Isso vai dar que o número de mol de chumbo vai ser igual a
aproximadamente 2,06 mol, tá? Importante esse dado aqui, não podemos esquecer. Esse é o número de mol de chumbo. Por que é importante lembrar disso? Porque pela quantidade de mol de chumbo disponível, a gente vai saber a quantidade de mol de elétron, tá? A gente viu que para cada 1 mol de chumbo são liberados 2 moles de elétrons. Então, se eu tiver, ou seja, a quantidade de mol de elétrons liberado nesse processo de oxidação, nessa reação de oxidação, vai ser sempre o dobro, né, do número de moles de chumbo. Se o número de moles de chumbo for 1, o número de moles de elétrons é 2. Se for 2, vai ser 4 e assim por diante. Por isso que é importante essa informação. Mas, enfim, vamos continuar. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é sobre o conceito, né, de carga elétrica, tá? Então, eu vou chamar aqui carga elétrica de Q, que é carga, e é dada em Coulomb, tá? C, Coulomb é C. Vamos considerar aqui também o tempo, que eu vou chamar de T, o tempo é dado em segundos, tá? Vamos considerar aqui também N, em que N, não confundir com esse NPB aqui, que é o número de mols. N vai ser o número de mols de elétrons, tá? Que é dada em mol, obviamente. Vamos considerar a constante de Faraday, que é F, tá? Que é dada em Coulomb por mol. E vamos considerar também a corrente elétrica, que é dada em amperes. Então, creio que já coloquei todas as informações aqui. Beleza, vamos lá. Então, é isso. Carga elétrica, lembre-se, é medida, né, em Coulomb. A unidade padrão para medir carga elétrica é Coulomb. O tempo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é segundo. Então, a gente vai ter que aplicar tempo em segundos aqui. Número de mols de elétrons, a gente já sabe o que é, né? A quantidade de mols de elétrons liberados durante o processo de oxidação para essa massa de chumbo, que é 427, e a gente já viu que equivale a 2,06 mols. F é a constante de Faraday, que é a carga. A constante de Faraday nada mais é do que a carga elétrica, né, de 1 mol de elétrons, por isso que ela é dada em Coulomb por mol, e ela é de 96.500 aproximadamente. Coulomb por mol significa dizer que cada mol de elétrons fornece 96.500 coulombs de carga elétrica, e a corrente elétrica que é dada em amperes, tá? Então vamos lá, gente. Observe que o número de mols de, o número de mols de elétron, N, né, que é o número de mols de elétron, é dado em mol, obviamente, né? E a constante de Faraday é dada em Coulomb por mol. Isso significa dizer que a carga elétrica, que é Coulomb, que é igual ao número de mols vezes a constante de Faraday. Ou seja, se eu multiplicar o número de mols pela constante de Faraday, eu tenho a carga elétrica do sistema. Observe ainda que, verificando que, vou colocar aqui do lado, que amperes segundo é igual a Coulomb, ou seja, amperes segundo é a mesma coisa que Coulomb, a carga elétrica também pode ser calculada da seguinte forma. Se eu pegar a corrente elétrica, né, que é dada em amperes, e multiplicar
pelo tempo, que é dado em segundos, eu tenho a carga, tá? Então, carga é igual a NF e é também igual a IT. Isso significa dizer que NF é igual a IT, certo? Porque carga é carga, beleza? Então, sabendo dessa igualdade, o que a gente vai precisar encontrar aqui? Deixa eu arrumar aqui esse T. A gente vai precisar encontrar T, que é tempo, né? A gente vai precisar encontrar o tempo em segundos. Então, isolando aqui o tempo, eu posso dizer que o tempo está mais parecido com F aqui, esse T, mas é T, tá? O tempo vai ser igual a NF, ao número de mols vezes a constante de Faraday, dividido pela corrente elétrica, né, que passa dividindo para o outro lado, tá? Pronto. Então, agora, se eu souber o número de mols de elétrons, a constante de Faraday é fornecida no problema, a corrente elétrica também. Se eu souber o número de elétrons, o número de mols de elétrons, eu posso calcular o tempo, tá? E qual vai ser o número de mols de elétrons? A gente viu que o número de mols de chumbo é 2,06. E a gente viu que o número de mols de elétrons liberado nesse processo de oxidação é sempre o dobro do número de mols de chumbo que tem para ser oxidado. Se eu tenho 2,06 mols de chumbo para ser oxidado, o número de mols de elétrons que vai ser liberado é o dobro disso, que é o número de mols de elétrons vai ser 4,12, né? Que é o dobro de 2,06, beleza? Pronto, tem o número de mols agora. A constante de Faraday já é fornecida. 96.500 coulomb por mol. A corrente também é fornecida, né? A corrente elétrica é de 1,5 amperes. Pronto, vou colocar tudo aqui e vou calcular T. Portanto, T vai ser igual a 4,12 vezes, lembrando que eu vou encontrar o tempo em segundos, tá? Porque amperes vezes segundo é coulomb. 4,12 vezes 96.500 dividido por 1,5. Pronto, com isso eu consigo encontrar o tempo. O tempo em segundos, você pegando 4,12, multiplicando por 96.500 e depois dividindo por 1,5, você vai encontrar aproximadamente 265.053 segundos. Agora o que acontece? A opção que aparece para marcar, o tempo está em horas, né? Então a gente tem que converter segundo para hora. O que eu sei? Eu sei que, vou colocar aqui do lado, eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Eu sei também que 1 minuto é igual a 60 segundos, né? Portanto, eu posso dizer que 1 hora é igual a 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos, tá? 1 hora é igual a 60 vezes 60 segundos, que é 3.600. Portanto, só preciso dividir isso aqui por 3.600 segundos e multiplicar por 1 hora, né, para aparecer a unidade de medida no final. E aí, com isso, eu vou encontrar aqui o tempo em horas. Isso aqui vai cancelar e vai aparecer horas, né? Então, dividindo 265.053 por 360, a gente vai encontrar aproximadamente 73,6 horas. E esse é exatamente o resultado que tem para assinalar na questão.
resultado correto, né? O gabarito. Então é isso, espero que tenha ficado claro.